Olá, turminha! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Hoje já é terça-feira, dia 2 de junho. Vamos lá, turminha, fazer as atividades, né? Vamos ver quais as atividades que nós temos para hoje. Vamos lá, a Pro vai abrir. Vamos lá. Turminha, é o seguinte, as atividades vocês têm aí e a gente vai usar cada dia, a gente usa um montinho, certo? Não façam as atividades que a Pro ainda não passou. Campus Online, Dom Pedro II, dia 2 de junho. Não façam as atividades que a Pro ainda não passou, tá? Por quê? Porque tem criança que às vezes está perguntando lá no meu particular, Pro, essa tarefa é para fazer como? Pro, essa tarefa aqui é para colar, né? Eu já fiz, é para colar onde? De tarefa que eu ainda vou dar, né? Eu ainda vou fazer a rotina, vou gravar o vídeo explicando como que faz essa tarefa, porque aí depois faz errado, o que que acontece? Vai ter que apagar e fazer de novo? Porque a Pro ainda não explicou, né? A Pro grava os vídeos explicando direitinho como que faz, tá? Então, assim, não queira fazer tudo de uma vez. Faça aquelas tarefas que a Pro passou naquele dia, tá? Então, as tarefas que nem hoje, a Pro vai passar a tarefa do dia 2. Então, vocês peguem as tarefas do dia 2 e fazem as tarefas do dia 2. As outras vão esperando que a Pro vai passando as rotinas certinho, tá bom? Olha lá, pega o caderninho lá de História e Geografia, vai marcar, registrar a rotina, dia 2 de junho de 2020, terça-feira, História, Geografia e Língua Portuguesa. Turminha, a Pro esqueceu de colocar aqui a aula da Rita, tá? Coloquem aí no caderninho de vocês, tá? Pode colocar número 3 mesmo, não tem importância. Ou vocês coloquem número 1, vou até colocar aqui, tá? A Pro acabou esquecendo, tá? Ou vocês podem colocar, não tem importância, tá? De colocar aqui número 3, tá bom? Deixa eu mudar a cor aqui. A Pro acabou fazendo aqui, deixa eu ver a cor branca. Tem branca? Tá? A Pro acabou, põe aí, ó, tá? Escreva aí com a letrinha bonitinha, tá bom? Não escreva com essa letra feia, igual a Pro fez aqui, com essa caneta, tá bom? A Pro acabou esquecendo de colocar. Mas vocês coloquem aí no caderninho de vocês, ok? Então, ó, passando. Hoje nós vamos entrar em História e Geografia com a disciplina, com o conteúdo sobre como se formam os rios, tá? A gente viu sobre localização, os pontos cardeais, colaterais, né? A gente viu sobre cidade, zona urbana, zona rural. Então, agora, dentro, né, tanto da zona rural quanto da zona urbana, nós temos os rios, né, as lagoas, mar, né, os oceanos, está dentro tudo do nosso universo. Então, nós vamos começar aprendendo sobre como se formam os rios, né? Os rios têm tanta água e da onde vem essa água, né? Por quê? Da onde vem, como chega até o rio essa água? Então, é isso que nós vamos começar a aprender agora, tá? Esse texto que deve ter gente falando, nossa, vai ter que copiar tudo isso no caderno? Vai ter que copiar tudo isso no caderno, tá? Se nós estivéssemos lá na sala de aula, a Pro também ia passar tudo isso na lousa, ok? Porque é registro, tá? Registro de vocês escreverem, ok? Então, olha só, registrando, e aí vocês vão escrever. Os rios surgem principalmente devido à ação das chuvas, das águas da chuva. Então, aqui nessa primeira parte está dizendo o quê? Que os rios, eles surgem principalmente devido
a ação das águas da chuva. Quando chove, que tem a precipitação, né? Precipitação significa chuva. Quando chove, esta água ela vai bater aonde? No chão, que é o solo. Ela vai escorrer, por quê? Porque existe que nem se for terra, a terra absorve. Essa absorção da terra significa que esse solo é permeável, ó, suga essa água. Mesmo quando suga essa água vai lá para dentro do solo, tá? Que chama lençóis subterrâneos e acaba, né, escorrendo por dentro do solo e essa água acaba chegando em algum rio. Quando esse solo não tem terra, mas tem asfalto, que é igual aqui onde nós moramos, este solo de asfalto, a água faz o quê? Escorre. Significa que esse solo, ele é impermeável, tá? Ele não permeia a água, ele não suga a água, então ele é permeável, impermeável. Essa água, ela vai escorrer. Essa água escorrendo, ela vai para algum lugar. Ela pode ir para um bueiro, ela pode ir escorrendo, escorrendo, e vai chegar também em algum rio, em algum lago, em alguma lagoa, ok? Então, a água da chuva é um dos principais, né, caminhos que faz com que formem um rio. Parte delas se infiltra nas áreas mais permeáveis, que é o que a Pro acabou de explicar. Permeáveis, que são terras, tá? Então, o solo permeável, tá? Permeável significa onde tem terra, a terra ela suga, permeável que significa que suga essa água. E outras escorrem pela superfície em direção aos terrenos mais baixos, formando pequenos filetes, pequenos fios, né? Que à medida que se juntam, criam fios maiores, pequenos riachos e finalmente o rio. Então é assim. Quando a água ela bate no solo que é permeável, essa água, né, que é a terra, essa água vai ser sugada. Quando ela não é sugada, ela vai escorrer por uma superfície impermeável. E ela vai caminhando, essa água, ela vai caminhando em direção a terrenos mais baixos, né? Baixos, ela vai caminhando, formando pequenos filetes, pequenos fios, né, de água. À medida que vão se juntando fio com fio, o que acontece? Vão surgindo fios maiores, que forma o quê? Uma pequena lagoinha, depois forma pequenos riachos e finalmente vai formando o rio. Por quê? Porque um fiozinho de água, né? Um filetinho de água vai correndo aqui, outro filetinho ali, outro filetinho ali, e aí quando se junta, forma aquela poça, uma poça d'água bem grande, tá? Então forma uma lagoa, depois pode formar um riacho, que é um pouco maior, e finalmente forma o quê? Um rio, que é maior ainda, ok? Aqui, ó, os tipos de rios. Quais os tipos de rios que nós temos? Nós temos rios temporários, que é por tempo. Ó, são aqueles que correm em pequenos períodos do ano, ou seja, secam em épocas de estiagem. O que é época de estiagem? Época que não chove. Tá? Então, o que é rios temporários? Tem época que esse rio vai estar cheio, muito cheio, porque vai ter bastante água, porque vai chover bastante. E vai ter época que esse rio vai estar seco. Por quê? Porque esse rio não está recebendo água da chuva. E aí ele vai secando. Se não tem água da chuva, ele seca em época de estiagem. Então é rio temporário. Uma hora tem água, outra hora não tem água. Rios intermitentes são aqueles cujos leitos secam ou congelam durante algum período do ano. Então também acontece o temporário e intermitente, eles são iguais,
tá? São os mesmos tipos, são iguais. Só que o intermitente, ele seca em alguns períodos por conta da estiagem, né? Que não chove mesmo. Dependendo também da região, que nem lá no nosso Nordeste brasileiro. Tem muita seca, é muito difícil chover, então a maioria dos rios eles ficam muito secos, ok? Ou eles congelam durante algum período do ano, ou quando está muito frio, o que acontece com a água desse rio? Vai ficar congelado, né? Na nossa região aqui é muito difícil isso acontecer, mas no sul geralmente acontece, tá? Em outros países também. E nós temos os rios perenes. O que significa rios perenes? São aqueles que correm o ano inteiro. São os rios que sempre estão cheios de água. Ele corre o ano inteiro, ou seja, não apresentam interrupção, parada, interrupção, não para o fluxo de água sobre nenhum período, seja ele na seca ou na chuva. Então, independente do período, se chove ou se não chove, os rios perenes, eles sempre vão ter água. Sempre vão ter água. Não vai faltar água nos rios perenes. Nos rios temporários, pode ter água se chover bastante, ou pode não ter água se não chover. Nos rios intermitentes, que rios temporários intermitentes são iguais, só o que diferencia é que em alguns lugares, quando está muito frio, esse rio acaba congelando, vira gelo, tá? Congela, ok? E pode secar também, dependendo da estiagem muito grande. E os rios perenes têm água o tempo todo, independente, o ano inteirinho tem. Se chove, se não chove, os rios perenes vão ter água, ok? Registrou esse texto no caderno, você vai fazer essas duas perguntinhas, ó. Copie as perguntas e responde seu caderno. Como as pessoas podem ajudar na preservação dos rios? Quais atitudes você acha que o ser humano, né, as pessoas, podem fazer no dia a dia para preservar os rios? Por quê? Porque existe a contaminação das águas nos rios, que a água fica contaminada e pode causar doenças que pode até chegar à morte. Pode ter poluição nessa água do rio, né? Então, o que nós podemos, como seres humanos, pessoas que vivemos em um ambiente, no meio ambiente, podemos fazer no dia a dia para preservar os rios? E número 2, escreva 3 utilidades dos rios para o ser humano. O que o rio é bom para nós? Para que o rio serve para nós, seres humanos? Eu quero que vocês coloquem 3 coisas. O rio serve para quê? Ok? Terminou de registrar, de responder essas perguntas, vocês vão colocar lá, leitura compartilhada, e nós vamos ler esse textinho aí, ó, como se formam os rios, ok? Então, terminou aí, você está assistindo esse vídeo, termina de fazer, aí você para o vídeo para depois acompanhar a leitura. Ou já acompanha a leitura, depois você pega o PDF para você fazer os seus registros, que é melhor ainda, tá bom? Então, vamos lá. Como se formam os rios? Você já pensou na importância extraordinária dos rios? Cada vez que você abre a torneira, liga o chuveiro, acende uma lâmpada ou vê televisão, está recebendo alguma coisa dos rios. Sim, até eletricidade, viu, turminha? Até eletricidade que nós usamos, nós precisamos da água dos rios. São eles que fornecem água, que abastece quase todas as cidades e também põem em ação as turbinas geradoras de energia elétrica. Sim, para gerar energia nós precisamos da água dos rios. Além disso, os rios também servem de caminho para milhões de pessoas. Como se formam os rios? Você já pensou nisso?
Geralmente, os rios nascem em lugares altos, como planaltos e zonas montanhosas, nas montanhas. Um rio nascente, bem pequeno, apenas um fiozinho, ou melhor, um filete que escorre de uma fonte ou um olho d'água. À medida que avança em seu volume, à medida que avança, seu volume aumenta com a água que recebe de diversas origens: chuva, derretimento de geleiras, lagos, etc. Quando o filete fica encorpado, né, ele fica maior, forma um riacho. Vários riachos encontram-se e formam um córrego. Descendo em costa abaixo, o córrego junta-se a outros e formam um pequeno rio. O rio continua descendo o relevo e nessa descida vai recebendo a água de rios menores, que se tornam seus afluentes. Depois que percorrem um grande trecho, transformam-se num rio importante e volumoso. Muitas vezes a sua importância é tão grande que chega a ser conhecida em todo o mundo, como é o caso do Rio Amazonas, que é muito grande. A Pro foi lá no Amazonas, ele é muita água naquele rio. O conjunto de terras banhadas por um rio e seus afluentes formam uma bacia hidrográfica. Então, assim, turminha, ó, vocês vão ler depois de novo esse texto, tá? Para entender melhor. E aí, eu quero que vocês grifem esta parte aqui, ó. A Pro vai grifar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui quando, né? Então, vocês vão pegar, aqui eu vou pegar o meu grifa-texto, esse parágrafo aqui, ó, quando, tá? Eu quero que vocês grifem com o grifa-texto de vocês esse parágrafo. É que aqui no computador da Pro ele tá menorzinho, mas para vocês depois vai aparecer maior, tá? Então aqui eu quero que vocês grifem, porque esse último aqui também eu quero que vocês grifem, da bacia hidrográfica. Tá? Eu quero que vocês grifem aí, treco grifa texto. Tá bom? Por quê? Porque essa parte aqui que fala quando, ó, quando o filete encorpado forma um riacho, vários riachos encontram-se formando um córrego. Descendo em costa abaixo, o córrego se junta-se com outro, formando com outros e forma um pequeno rio. Tá? Então, assim que forma, e a gente vai ver na próxima folhinha a ilustração. Ok? Então, olha lá, ó. Vamos pintar a ilustração de como nascem os rios. Então, registra aí no seu caderno. E aí vocês vão ver assim, ó. Lá na outra folhinha estava falando aonde nasce o rio, sobre os afluentes, sobre o leito. Então, aqui nessa ilustração, nós vamos verificar, tá? Como que nasce esse rio. Então, olha só. Aqui no desenho, vocês têm os números correspondentes ao que está explicando aqui. Então, vamos ver lá, ó, número 1. O número 1, o que é o número 1, turminha? A nascente, né? Aonde que tá o número 1? Aqui, ó. Então, aqui, essa nascente, ela fica lá em cima da montanha, tá? Então, o rio, ele começa ali, nascendo, num pequeno lugarzinho no meio das montanhas, nasce o filetinho de água, que é a nascente, eles chamam também de olho d'água, tá? Então, nasce bem pequenininho, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui é o rio, tá? Eu vou até marcar aqui para vocês, no azulzinho, que aqui, ó, toda essa parte aqui é o rio, tá? Ó, toda essa parte de azul que a Pro tá marcando é o rio, ok? Ó, daqui é o rio, tá? Então, ó, o rio, está vendo?
como que é? Aqui, ó, onde que a Pro tá perto do 6, já tá maior, não está? Já está maior. Então, tudo isso aqui, ele nasce aqui em cima, bem pequenininho. E depois, ó, ele vai o quê? Pegando um filetinho aqui, outro filetinho aqui, outro filetinho, e vai engrossando. Ó, vai engrossando. Quando ele chega aqui, ó, o 2 e o 3, o que que é o 2 e o 3 aqui que está dizendo aqui, ó? O 2 e o 3. Tá dizendo que são o quê? As margens. As margens, ó, vamos ler. Deixa a Pro terminar de grifar e a Pro ler, tá bom? Então, olha só. O 2 que tá aqui e o 3 são a mesma coisa. O que que eles são? Margens. O que que tem nessas margens? Terras, margens, terras localizadas nos dois lados dos rios. Os rios têm margens direita e margem esquerda. Para saber disso, você dá as costas para a nascente, você fica de costas para a nascente, e o seu lado direito está a margem direita, e do seu lado esquerdo está a margem esquerda. Então, aqui é o direito e aqui é o esquerdo. 2 é a margem direita e o 3 é a margem esquerda, ok? Então, aqui, em toda essa parte aqui, desta margem, é o quê? Terra. Então, eu tenho que pintar do quê? De marrom, tá? Porque é terra, tá bom? Toda essa parte aqui, ó, é terra. Não tá falando que a margem tem terra? Então, é terra, ok? Aí, depois, vocês têm os afluentes, tá? Os afluentes do rio. O que que são os afluentes? Afluentes do rio que se deságua com outro rio, considerando o principal. Então, olha só. Esse rio aqui, ele tá vindo aqui, não tá? Deixa eu pegar outra cor aqui. Esse rio, ele tá descendo. Aí ele passa pelas margens, aí ele vai vir para cá. Número 4. O 4 é aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O 4 é aqui, ó. Certo? Que é o afluente. O que que aconteceu? Esta água, ela veio correndo daqui, de cima da nascente. Veio. Quando ela chegou aqui, ela viu que tinha uma porta, uma abertura. E o que que ela fez? Ela veio para cá. Ela desceu para o lado direito. Ela entrou, esta água entrou. Deixa eu mostrar aqui. Esta água, ela entrou por aqui, ó. Ela entrou. E quando ela entrou, ela encontrou com o quê? Com outro rio. Ela se encontrou, ela desaguou, ela encontrou com outro rio. Então, a água que veio deste rio, ela veio por aqui e encontrou com outro rio. Quando ela faz este percurso, ela entra por aqui, por um caminho, ela tá descendo e quando ela chega aqui, ela como se virasse uma rua, né? Quando ela vira, o que acontece? Ela encontra um afluente e aí ela deságua em outro rio. Essa água vem e deságua em outro rio. Chama-se afluente, ok? Aqui no número 5, vou pegar outra cor. Aqui no número 5 é a foz, não é voz, tá? É foz, com F. O que é foz? Lugar onde o rio termina desaguando no mar, num lago ou em outro rio. Aqui é a foz, que é o caminho que essa água vem para desaguar em outro rio, no afluente. Então, ele veio, ó, aí tem essa portinha que é o número 5, é a foz, tá? Então, aqui termina uma parte e aqui começa a outra. Aqui vai começar um outro caminho desse rio.
uma parte da água vai descer reto e a outra vai entrar por essa foz aqui, e aqui ela vai desaguar em outro rio, tendo um afluente, ok? E depois disso, nós temos o leito, tá? O leito, ele é essa parte toda azul que tá aqui. O leito é toda essa parte. Vou pegar uma outra cor, que se eu pintar esses 6 chama de azul, vai ficar tudo azul. Então, aqui é o 6, aqui é o leito, tá? É o leito. O leito é toda essa parte azul. É onde o rio, ele vai ficar todo aberto. Ele vai abrir, né? Então, ele sai bem pequenininho, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Opa! Tem o que aqui? Uma foz, um caminho. Uma parte da água entra nesse caminho que é a foz, encontra um outro rio, que é um afluente. A outra água, ela desce e ela vai abrindo, formando um rio maior lá embaixo, que é o leito, tá? É o caminho por onde a água se movimenta, ok? O que vocês vão fazer? O que a Pro fez, tá? Vocês vão pintar esta água de azul, vão pintar esta parte de terra de marrom, tá? Tá meio verde aqui, mas é marrom, tá, turminha? As partes das plantas de verde, aqui, ó, tá? Tem a terra e do ladinho aqui são graminhas, tá? Que a gente chama de cílios, né? Que acaba protegendo ali os rios. As montanhas são marrons, né? O sol, a nuvem. Então, vocês pintam bem bonitinho essa representação de como nascem os rios, ok? Deu para entender como nascem os rios? Nascem lá em cima, no pezinho da montanha, ok? Terminou de pintar tudo bonitinho? Cola essa folha no seu caderno. Terminou de colar, nós vamos registrar mais um pouquinho. Hoje vai escrever um pouquinho, tá, turminha? Nós vamos relembrar, vai registrar tudo isso no seu caderno, tá? Relembrando e registrando sobre a Americana. Com uma distância aproximada de 127 quilômetros da capital paulista, lá de São Paulo, a cidade americana, São Paulo, se tornou uma das mais charmosas do interior do estado. Atualmente possui 239.597 habitantes, são a relação do último censo, e desperta o interesse de quem deseja morar no interior, sem perder as principais comodidades das cidades das grandes metrópoles. Então, Americana é uma cidade do interior, mas a gente encontra de tudo, né? Tem um centro legal, não tem tem o shopping de Santa Bárbara que dá para ir, né? Tem restaurantes, tem lojas, né? Tem escolas, então tem tudo que a gente precisa para viver na cidade de Americana. A Americana ficou famosa pelo polo industrial focado no segmento têxtil, né? Ela ficou conhecida como o tecido, por isso que ela tem o apelido de Princesa Tecelã. Além disso, o turismo é movimentado pelas festas do Peão de Boiadeiro, que esse ano não vai ter, ou vai ter no final do ano, ainda não sei como que eles vão fazer. A Americana é conhecida como a festa do peão, também, ok? Registrou esse textinho no caderno, registra aí também. No mapa abaixo, pinte as cidades que fazem limite. O que é limite? Que são vizinhas. Quais as cidades que são vizinhas de Americana? E depois escreva o nome de cada uma delas em seu caderno. Então, aí vocês vão pegar este mapa que vocês têm aí, tá? Municípios que se limitam com Americana. Então, aqui nós temos Americana. Vocês vão pegar a cidade de Americana e vão pintar de amarelo. Tá? Eu quero que vocês pintem a cidade americana de amarelo. Pintando a cidade americana de amarelo. Ok?
As outras cidades que fazem limite com a Americana, vocês vão escolher outras cores para vocês pintarem. Então, turminha, presta atenção. O que é vizinho? O que é grudado? Que gruda? Gruda, tá? Então, quais as cidades? Americana é aqui, ó. Vou até, deixa eu fazer, ó. Americana, eu vou fazer o contorno de vermelho. É aqui, ó. Certo? Então, quais as cidades? Aqui, todo esse risco vermelho que a Pro tá fazendo é o limite. É o limite de Americana, é onde termina a Americana, ó. Certo? Então, ó, terminou a Americana aqui, começou o quê? Aqui termina a Americana, ó. Começou Santa Bárbara, né? Terminou a Americana aqui, começou o quê? Terminou a Americana aqui, começou que cidade? Terminou a Americana aqui, começou que cidade? Então, eu quero que vocês pintem as cidades que são vizinhas, que fazem limite com a Americana. Termina a Americana, começa outra cidade. Então, se termina a Americana e começa outra cidade, essa cidade que começa é a cidade vizinha, é a cidade que faz limite com a Americana. Quais são? Vocês vão pintar de outra cor e vão escrever o nome delas aqui. Tá? Escreva aqui, ó, tal cidade, vírgula, outra cidade, vírgula, outra cidade, vírgula. Vai escrever no seu caderno, ok? Terminou, cole a folha no seu caderninho aí. Aí guarda o caderno de História e Geografia e pega o caderno de Língua Portuguesa. Faça sua rotina lá também. Não esqueçam de colocar, que a Pro esqueceu, o número 3, que é música, tá? Não esqueçam de colocar lá. Música, tá bom? A Pro esqueceu, mas vocês não vão esquecer porque a Pro tá lembrando. Escrevam com uma letra mais bonitinha do que essa da Pro, ok? Terminou de escrever, vocês vão pegar esta folha de lição de língua portuguesa. Vamos treinar a acentuação. Então, a acentuação gráfica. Nesse primeiro aqui, vocês vão, os alunos da classe de Mariana escreveram algumas palavras paroxítonas, algumas palavras proparoxítonas no quadro de giz. Na folha de vocês, eu acho que tá, se tiver um pouco falhado a escrita, foi por conta da cópia lá, tá? Falhou um pouquinho, algumas estão meio falhadinhas. Então, escreva assim, ó, acentuação gráfica e é proparoxítonas, tá? O que vocês vão fazer? Tem aqui o Diego escreveu essas palavras, a Marília escreveu essas e o Denis escreveu essas, ok? O que vocês? Eles escreveram algumas palavras proparoxítonas no 4. Letra A. Um dos alunos escreveu por engano uma palavra que não é proparoxítona. Circula essa palavra. Então, quem foi que escreveu? Todas as palavras têm que ser proparoxítonas. A professora falou, escreva 4 palavras proparoxítonas. O Diego escreveu 4, a Marília 4 e o Denis 4. Só que uma dessas crianças escreveu uma palavra que não é proparoxítona. Você vai pegar e vai circular esta palavra que não é proparoxítona. Ou está aqui, ou está aqui, ou está aqui. Ok? Na letra B, a palavra que você circulou é oxítona ou paroxítona? Então, a palavra que você circulou que não é proparoxítona, ela é o quê? Oxítona ou paroxítona? Se ela não é proparoxítona, ela tem que ser ou oxítona ou paroxítona. Aí você vai verificar aí a palavra e vai ver. Aqui você vai observar as palavras proparoxítona e vai assinalar a afirmativa correta. Você vai colocar um X na resposta correta. Ok? Então, muito bem. Estas são algumas cartas do jogo de acentuação. Observe. Então, aqui, ó, nós temos um esquilo, um hipopótamo,
um pássaro, um jacaré e um outro pássaro, né? É o que aqui? Deixa eu ver na minha folha. Ai, tá pequeno. É um outro pássaro também. O que vocês vão fazer? Aqui, ó. Aqui eu acho que é um bem-te-vi. E aqui é um pássaro normal. Pode colocar um pássaro mesmo, tá? Esse aqui eu não sei o nome. É um pássaro. E aqui é um bem-te-vi. Tá? O que vocês vão fazer? Tá aqui na outra parte aqui, ó. Na parte de baixo, que é aqui, de cada carta, escreva o nome de cada animal. Vocês vão escrever. Pinte o quadradinho no canto da carta conforme a legenda. Então, ó, aqui é amarelo. Deixa eu colocar aqui. Tá? A gente escreveu porque na cópia sai sem cor, né? Aqui é amarelo. Aqui é verde. Aqui é verde. E aqui lá é vermelho. Aqui é vermelho, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão pintar aqui. Se for oxítona, vocês vão pintar o quadradinho de amarelo. Se for paroxítona, vocês vão pintar de verde. E se for proparoxítona, vocês vão pintar de vermelho. Ok? E aqui vocês vão fazer ajudar o Nicolau. O Nicolau, ele quer comprar um vaso para o pai dele. Então, você vai ajudar ele, levando ele até a loja, pintando apenas as palavras paroxítonas. Então, vocês vão ver aqui que caminho que ele vai fazer. Vocês vão pintar só as palavras paroxítona. Aí vai dar um caminho que vai levar ele até a loja, tá? E aqui embaixo, Renata está montando cartas para um jogo de palavras oxítonas, sabendo que as palavras oxítonas acentuadas, elas terminam com a letra A, com E, com O e EM. O que vocês vão ter que fazer aqui? Acentuar as palavras. Então, todas essas palavras são oxítonas, mas quais delas têm acento? É para vocês colocarem acento. Lembrando que elas terminam, as oxítonas acentuadas, terminam com A, E, O e EM, tá? Depois que vocês terminaram de acentuar, vocês vão copiar aqui embaixo nessas linhas as palavras que vocês acentuaram. Terminou de acentuar, copie as palavras acentuadas aqui embaixo. Terminou de fazer essa lição, cole no caderno. Só que eu vou pedir, turminha, para vocês fazerem o seguinte, ó. Eita, deixa eu pegar aqui a cor vermelha. Eu vou pedir para vocês o seguinte. Recortem aqui no meio, tá? Recorte aqui ao meio. E aí você cola primeiro essa folha e depois essa, tá? No caderno para não ficar junta. Senão fica ruim para depois fechar e abrir o caderno, tá? Pode rasgar a folha. Colou as duas folhas, vocês vão pegar esta folhinha aqui agora. Primeira coisa que vocês vão fazer é registrar no caderno aqui para a gente recordar. Recordando, o que é plural? Plural quando temos mais que um substantivo. Por exemplo, 2 cadernos. Um caderno, um caderno. 2 cadernos. Eu passei o caderno para o plural. O que é adjetivo? Adjetivos são qualidades do substantivo. Por exemplo, cadernos é o substantivo. Bonitos, o adjetivo, é a qualidade do substantivo. Lembrando que qualidade pode ser qualidade boa ou qualidade ruim, tá? Aí aqui nesta folhinha, vocês vão passar para o plural
e sublinhar os adjetivos. Então, vocês vão fazer aqui, ó, a criança feliz, a criança feliz. O que vocês vão escrever aqui na frente? Vai passar para o plural. As crianças felizes. Então, ó, vamos ver se a Pro consegue escrever, tá? Vamos ver se eu consigo escrever aqui, ó. Vocês vão fazer assim, ó. As crianças. Meu Deus. Crianças. Como vocês dizem? Deu ruim. Escorreguei o braço aqui, ó, como fez. Ficou felizes. Felizes. Horrível a letra da Pro. Horrível. Meu Deus. O que vocês vão fazer? Tá dizendo que é para o quê? Sublinhar os adjetivos. Então, você vai sublinhar, ó. No plural, feliz é adjetivo. Tá? Então, vocês vão fazer isso aqui. Com todas essas frases. A outra atividade aqui embaixo é para passar para o feminino e sublinhar também os adjetivos. Então, aqui tá no masculino, vocês vão passar para o feminino. Então, o príncipe atencioso. O príncipe o quê? Atencioso. Feminino de príncipe, princesa. Então, eu não vou colocar o princesa atencioso. Eu vou passar para o feminino. A princesa atenciosa. E aí eu vou grifar atencioso e vou grifar atenciosa quando eu escrever aqui. A Pro não vai escrever porque tá ruim de escrever, tá? Que a Pro tá sem mouse, então tá ruim para mim, tá? Então, passou para o feminino e grifa os adjetivos, ok? Terminou de fazer essa atividade, cola também no caderninho de língua portuguesa. E aí, turminha, foram essas aulas de hoje. Não esqueçam de fazer tudo com muita atenção, capricho com a letra e com a colagem, tá? Beijinhos no coração de vocês. Façam tudo com muito capricho, com muita atenção, tá? A Pro demorou hoje mais, porque a Pro tinha que explicar sobre como se nascem os rios, sobre lá os limites, né, da cidade americana, retomar essa parte das acentuações, das paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas, tudo bem? E relembrar um pouquinho lá do plural, do adjetivo que vocês também já sabem, tá? Beijinhos e estou no WhatsApp para tirar as dúvidas. Fiquem com Deus. Tchauzinho.